Paz em Cristo a todos vocês que estão me assistindo. Fomos criados para vencer e não sermos vencidos. O homem natural e o homem espiritual é o que vamos falar hoje neste assunto. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Na criação da terra e de todas as almas viventes, disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de toda alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 21. Ainda no capítulo 1, no versículo 22 de Gênesis, Deus falou a todos os animais criados. Olha o que Deus falou para os animais que foram criados. Dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Gênesis 1, 22. Na criação do homem foi diferente. Deus falou algo a mais para o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aquilo que Deus falou para os animais crescer e multiplicar, ele agora aqui está dizendo para o homem que está dando mais poder. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Diferente dos animais, Deus dá ao homem natural o poder de dominar tudo na face da terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Com Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Bom, meus irmãos, concluímos então que Deus criou o homem para dominar e não ser dominado, vencer e não ser vencido. Se há algo em nós que devemos dominar e vencer, são os nossos impulsos, nossas paixões, os vícios e todos os nossos desejos pecaminosos que está dentro de nós. Pois o nosso maior inimigo habita dentro de nós. E o nosso maior inimigo é o mais perigoso. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Ele habita dentro de nós. O homem espiritual é o que vamos falar aqui. Jesus é o nosso exemplo. Quando Jesus veio a esta terra, ele abdicou no céu todo o seu poder para mostrar ao homem natural que, com a fé em Deus, o Pai, é possível vencermos o pecado e os obstáculos que surgem em nossa frente e passarmos a ser homens espiritual. No livro Filipenses diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E,
achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. O que fez Jesus vencer? Como diz aí que ele, quando saiu do céu, ele abdicou de todo o seu poder. Jesus veio desnudado de poder. Ele não tinha poder, com exceção pelo poder dado ao Pai por causa da sua obediência ao Pai. E o que nos leva a ter poder é a nossa fé. Pela fé, Jesus ressuscitou Lázaro. João capítulo 11, versículo 1 ao 45. Pela fé, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Pela fé, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15. Jesus também curou cegos e aleijados, surdos e mudos, mulheres com inflamações uterinas e muitas coisas mais. Homens espirituais também, antes de Jesus, fizeram muitos milagres também. Vejamos. Josué pediu a Deus e este parou o sol e a lua na guerra de 5 reis contra Gibeão. Confirem no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 42. Deus parou o sol para que o sol não se movesse durante aquela guerra. 5 reis contra um pequeno povoado. Moisés dividiu o mar vermelho e fez brotar água das penhas e muitas outras maravilhas. Elias também ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 22. E Eliseu, o sucessor de Elias, ressuscitou o filho de uma senhora sunamita. Também está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 e 35. O mesmo Eliseu, ele repreendeu vários rapazes possessos de espíritos de demônios, fazendo estes serem devorados por uma ursa, no total de 42 rapazes. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Aqueles rapazes estavam importunando Eliseu, xingando ele de careca, de calvície. E ele repreendeu e aqueles rapazes foram devorados por uma ursa. Sem contarmos também de Daniel. Daniel esteve dentro de uma cova de leões famintos, e Deus o salvou. Daniel 6, versículo 16 e 24. Daniel também esteve na cova de leões, também esteve na fornalha de fogo ardente, e nada aconteceu com Daniel. Após a ressurreição de Jesus, logo quando Jesus ressuscitou, ele expressou uma frase: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja bem que Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a cruz. Morreu na fé e o Pai o ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus recebeu de volta todo o poder que deixou no céu quando veio a esta terra. Aquilo que lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus abdicou de todo o poder e veio à terra. Mas pela fé e obediência ao Pai, ele foi ressuscitado e ele recebeu de volta todo o poder agora no céu e na terra. Quando ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus investiu também aos seus discípulos e a nós, seus filhos, de poder para vencer e não sermos vencidos. Quando Jesus comissionou seus 70 discípulos a saírem para pregar o evangelho, estes voltaram e disseram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam.
E disse-lhe Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou todo o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus arremata dizendo: Mas não vos alegreis porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por os vossos nomes estarem arrolados nos livros dos céus. E aí? Não se alegrar só porque os espíritos se submetem a si, não, mas pelos nossos nomes que está arrolado nos livros do céu, escrito nos livros do céu. Pedro também ressuscitou uma mulher. Seu nome era Tabita, que quer dizer Dorcas, mulher muito caridosa. Confiras em Atos 9, 36 ao 40. Paulo repreendeu os espíritos de demônios de uma jovem adivinhadora. Confira também Atos 16, versículos 16 ao 18. Todos estes venceram pela fé. Como também podemos receber o poder de Deus? Qual é o segredo? Nós, atualmente, homens, servos de Deus atuais, como podemos vencer? Também receber o poder de Deus? E qual é o segredo? A resposta se fundamenta em 2 pontos: guardar os mandamentos de Deus e ter fé. A fé de Jesus. Jesus disse: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 14 e 15. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. A primeira orientação aqui, a palavra de Deus, para alcançarmos o poder de Deus, é guardar os mandamentos de Deus como Jesus guardou. Como Jesus guardou. E a segundo ponto é ter fé. Ter fé. O que é fé? O que é fé? Paulo responde: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Jesus falou-nos que ia voltar e temos essa fé que ele vai voltar. Ele falou que estaria conosco todos os dias e ele está conosco e vivemos pela fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 João 5, versículo 4. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Temos que ser homens espirituais, meus irmãos. Temos que ser homens espirituais, não mais homens naturais. O homem natural, ele busca as coisas do mundo. E o homem espiritual busca as coisas celestiais, os poderes de Deus. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Às vezes, pedimos e não recebemos. Por quê, amigos? Por que às vezes pedimos algo a Deus e não recebemos? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, em vossas luxúrias, em vossas fantasias e fábulas deste mundo. É isso, por isso que diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 4,3.
nós seres espirituais também, não somos diferentes dos nossos irmãos do passado. Também somos investidos de poderes. Se você está passando por um problema sério, busque a Deus, fale com Ele, faça um voto de guardar todos os seus mandamentos. Vivam na fé de Jesus e recebereis poder para vencer todos os obstáculos e perigos da vida. Eis que Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito e estes te guardarão. Salmo 91. Este salmo é condicional, meus irmãos. É para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não é para qualquer um que por aí pega a Bíblia, abre e lê o Salmo 91. Vamos, que Deus está conosco. Sem fazer a vontade de Deus. Não. Temos que primeiramente fazer a vontade de Deus, que é guardar os seus mandamentos. Então o Salmo 91 ele é condicional. Amigo, você está passando por problemas sérios, problemas de desemprego, de saúde, ameaças de traficantes ou bandidos batendo na sua porta, ameaçando alguém da sua família para cobrar uma dívida de seu filho ou de algo da sua família? Busque a Deus, clame por Ele, invoque o nome de Jesus, aceite Ele como seu Salvador e faça um voto com Deus de guardar todos os seus mandamentos, que são os 10 mandamentos escritos no livro de Êxodo, capítulo 20. Confira lá. Se você está angustiado, aflito, passando por distorções na rotina de sua vida, problemas morais, depressão, pensando em tirar sua própria vida, olha, não faça isso, amigo. Eu, você, nós fomos criados para vencer e não sermos vencidos. Fomos criados para dominar e não ser dominado. É isso o que o inimigo quer fazer com nossas vidas. Tirar a nossa comunhão com nosso Deus e acabar com nossas vidas. Então, se fomos criados para vencer e não ser vencido, dominar e não ser dominados, são as nossas paixões, nossos desejos pecaminosos. São essas coisas que devemos dominar. Disse Deus: eis que vos dou todo o poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitos os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos livros do céu. Amém? Tire a covardia de sua mente, meu amigo. Diga ao fraco: eu sou forte. Uma certa vez um traficante chegou na casa de um homem, de um povo de Deus, porque seu filho era viciado em droga. E esse traficante, muito temido na localidade, naquela cidade, pelo seu envolvimento com o tráfico de droga, pela sua postura, que ele era um homem muito grande, forte, e ele vivia ameaçando a casa daqueles pobres servos de Deus por causa de seu filho. E um dia o pai daquele homem, daquele rapaz que era viciado, passou uma semana em oração e jejum, buscando a Deus. Porque aquele rapaz disse que ia voltar naquela casa para cobrar a dívida. Fosse no que fosse, ele ia fazer alguma coisa. E aquele pai daquele homem viciado passou a orar durante uma semana, orando e jejuando. Quando aquele rapaz saiu da casa daquele servo do Senhor, ia passando ao lado de um campo de futebol, sua moto caiu. Ele caiu da moto. Quando correram para acudir, ele já estava morto. Quando chamaram a perícia, vieram e disseram que o que matou ele não foi a queda da moto. Ele já caiu da moto porque já estava morto. Havia tido um ataque fulminante. Veja aí, meus amados irmãos, o que é ter
fé e o que é se apegar com Deus e fazer a vontade de Deus. Tudo que pedirmos a Deus, sabendo pedir, Deus nos dá. Ele nos deu todo o poder, meus irmãos. E aqui vai uma dica. Se você está com problemas, entra no teu quarto e ora. Faça dele o seu campo de guerra. Conversa com Deus e faça um voto com Ele de aceitar Jesus e guardar todos os seus mandamentos. E você vai ver que vitória tão rápida você vai alcançar. Faça um voto com Deus de aceitar Jesus e guardar todos os seus mandamentos. E você vai ver que vitória tão rápida você vai alcançar. Como diz a palavra de Deus, temos que orar. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os demônios que querem nos atormentar, nós expulsamos através da oração e jejum. Como diz Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Deus diz: não toquei nos meus servos e não maltratei meus profetas. Salmo 105, 15. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Horrível coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30 e 31. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, Senhor. Tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Salmo 119, versículos 165 e 166. Que Deus nos abençoe. E fica aqui essa dica. Busquem a Deus, façam um voto com Ele, aceitem Jesus como Salvador. E se batizem nas águas como Jesus ordenou. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, Deus os abençoe. Amém.